Muito bem, boa tarde a todos e a todas, tanto os que estão nos assistindo aqui presencialmente, como as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Inclusive as pessoas que estão no YouTube aí, eu gostaria que vocês nos contassem de onde vocês estão nos assistindo, por gentileza, deixem nos comentários, nossa equipe está de olho em vocês. Gostaríamos de dar boas-vindas a todas as pessoas. Estamos iniciando agora no semestre 2022.2 as atividades do Seminário Café Cultural, que é um evento de extensão com o objetivo de divulgar a matemática em suas diversas facetas, né? Não só o conteúdo que a gente tem nas salas de aula, nas universidades, mas também perspectivas eventualmente diferentes, interessantes, e algumas pessoas já têm nos acompanhado. O pessoal que ainda não curtiu aí, ou não comentou, e que ainda não seguiu o canal do Departamento de Matemática, aproveita e segue. Estaremos iniciando hoje com o professor Vitor. Inclusive agradecemos a sua participação aqui, professor Vitor. Só para apresentá-lo brevemente, o professor Vitor ele é doutor em matemática pelo IMPA e possui graduação em matemática também pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ele já foi professor lá do Departamento de Matemática da Faculdade do Porto e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Departamento de Matemática aqui da UFBA, Universidade Federal da Bahia. E o professor Vitor ele tem um currículo muito grande, que eu certamente não vou falar todo aqui, mas ele tem uma vasta experiência em matemática, tanto na produção de conteúdo científico de alto nível, quanto também na geração de recursos humanos na área de matemática, e ele vai estar hoje nos contando um pouco sobre o misterioso problema 3x mais 1. Que problema é esse? Professor Vitor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que eu falo sobre este assunto com este mesmo título. Eu falei aqui pela primeira vez em 2012, no 14º Encontro de Matemática da UFBA. Foi no ano em que eu me transferi aqui para o Departamento de Matemática. E, então, antes de começar com o problema 3x+1, deixem-me comentar que isto é um daqueles tipos de problemas que são fáceis de enunciar, fáceis de explicar e aparentemente muito difíceis de resolver. Tem problemas bem tradicionais, envolvendo teoria dos números, por exemplo, envolvendo os números primos, sequência que é bem conhecida de todos, sequência de números primos. E há uma conjectura famosíssima, ainda não provada, a conjectura de Dolbach, que aparentemente foi enunciada pela primeira vez em 1742, por Dolbach. Todo número par maior que 2 é a soma de dois números primos. Okay. O mais recente avanço, que eu saiba, assim, mais significativo, parece ter sido em 2013, em que se provou que todo número ímpar maior que 5 é a soma de 3 números primos. Okay. Então, é alguma coisa, mas isso é a conjectura fraca. Outra conjectura, também fácil de explicar, muito difícil de provar, conjectura dos primos gêmeos. Aparentemente, pela primeira vez, proposta em 1846, existem infinitos pares de números primos gêmeos, são primos que diferem entre si por 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 42, 43, etc. Sabes que existem infinitos primos, mas não se sabe se existem infinitos primos gêmeos. Então, são exemplos, são problemas, questões, são muito fáceis de explicar. Podemos explicar isto praticamente a uma criança. Mas mesmo aos adultos é extremamente difícil fazer a prova. Bom, há um problema. Este problema que eu vou falar é menos famoso na literatura matemática, mas é muito semelhante. É o problema 3x mais 1. O problema 3x também conhecido como a conjectura de Collatz. Então, nós fazemos, o problema consiste no seguinte. Consiste em fazer a seguinte iteração. Peguem um número inteiro, um número qualquer. Okay? Se ele for par, dividam por 2. Se ele for ímpar, façam 3 vezes ele, mais 1, e depois é um número par. Se n for ímpar, 3n mais 1 é um número par, e dividam por 2. Okay? Vamos considerar este processo repetido. Vamos repetindo este processo. Nós pegamos um novo número e aplicamos a mesma regra. Então, isto aqui foi uma função. Para cada número inteiro, nós temos que calcular
o número obtido a partir deste processo. Dá uma função e verifica-se numericamente, pelo menos em todas as vezes que os computadores conseguiram calcular essa iteração, já foi calculada, eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou mencionar até quanto isso foi verificado, números astronomicamente grandes, mas só por uma quantidade finita ainda deles, claro, numericamente verifica-se que, pelo menos não se encontrou ainda com 3 exemplos, que sempre que nós aplicarmos repetidamente esse processo, nós acabamos por obter o número 1. Okay? Eu pego um número qualquer, faço o processo, repito, e eventualmente vou ter o número 1. Essa é a conjectura. Eu sempre termino no 1. Será possível explicar porque é que isto acontece? Será possível provar que sempre vale isto aqui, começar de qualquer número inteiro? Bom, ninguém conseguiu isso. Mas é fácil de explicar. E já tem muitos anos e é muito difícil, aparentemente é muito difícil de provar. A origem do problema é obscura. Aparentemente, a primeira vez que foi escrito sobre ele foi o Sr. Collatz, que era um estudante da Universidade de Hamburgo, na década de 1930. E o problema tem sido estudado depois por uma variedade de pessoas de diferentes campos da matemática e também da computação. Okay? Os poucos resultados conhecidos acerca deste problema podem ser expressos essencialmente usando esta função que eu já expliquei ali atrás, está escrita agora num formato mais reconhecível. E para formalizar o problema, nós vamos estudar as iterações desta função. O que é isso? Para quem não estudou ainda sistemas dinâmicos, a maioria, dada uma função, é uma transformação qualquer, nós definimos o quadrado da transformação T2 como sendo a função aplicada 2 vezes. Então, o T2 de n é o T do T de n. Eu pego no n, calculo uma vez, aplico o algoritmo, pego no resultado, calculo de novo. Isso é a segunda iteração. O T3 é aplicar 3 vezes, é a terceira iteração. Então dizemos que esta sequência, ou seja, eu pego no número, aplico uma vez, aplico outra vez, aplico outra vez, aplico outra vez, e vou obter uma sequência de números. Essa sequência, obtida por iteração da função t, a gente chama a órbita do número n. Okay? Sequência de iterações. Dado um inteiro, nós olhamos para as suas iterações, os números que vão aparecendo, quando eu calculo, e eu chamo isto aqui, isto é o número que eu começo, 10, e eu olho para o máximo das iterações dele. O maior número que aparece quando eu aplico aquele processo repetidamente. E o mínimo é o menor número que aparece quando eu aplico o processo repetidamente. O maior e o menor valores assumidos pela órbita de n. Okay? Então podemos classificar assim qualquer inteiro, qualquer número, eu vou ter que ou ele vai visitar 1 eventualmente, vamos chamar o caso convergente, ou seja, o mínimo é 1, podemos visitar 1. Divergente será o caso em que aquela sequência vai assumir valores cada vez maiores, sem limite. Ou está no caso cíclico, o negócio eu não vou para o 1, mas também não vou para o infinito. Então vou ficar no negócio oscilante. Tá? Desconhece-se qualquer inteiro positivo que seja divergente. E, portanto, tem também uma conjectura que é nenhum inteiro positivo é divergente. É uma conjectura mais limitada, mais simples, uma subconjectura aqui. Okay? Vale mencionar que se vocês pegarem o número 1, o número 1 ele está num ciclo. O 1 vai para 2 e o 2 vai para 1. O 1 vai para 2 e o 2 vai para 1. Depois aplicar. Então, o 1 é uma ordem periódica. Aqui no ciclo. E todos os cálculos efetuados até agora com a ajuda dos computadores, com números gigantescos, mostram que este é o único ciclo. Pelo menos até agora, claro. Logo sempre apareceram contra-exemplos, porque não foi provado. Então já se conseguiu mostrar que qualquer outro ciclo deve ter pelo menos 275 mil elementos. Este aqui só tem 2, É uma ordem periódica. Só tem 2, Pela roda, Ele se repete. Qualquer outro ciclo que possa ter uma repetição, uma sequência repetida, tem que ter pelo menos 275 mil elementos por causa das
das computações que foram feitas. Né? Okay? Temos então, conjectura principal, todos os inteiros positivos que são convergentes, ou seja, todos eles vão ter, né, o número 1 na sua órbita. Eles eventualmente vão visitar 1, depois fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem várias formas de tentar estudar isto, né? Uma delas, para tentar compreender o comportamento desta função, tentar ter alguma ideia de como ela se comporta, né, e ter alguma ideia de porque é que eu tenho todo mundo voltado para 1, é fazer um gráfico, por exemplo, fazer um gráfico dirigido, cujos vértices são os inteiros positivos e têm as arestas dirigidas do n para a imagem do n pela transformação. Por exemplo, né? Se for par, divido por 2, né? Então o 8 vai para o 4, o 4 vai para o 2, o 2 vai para o 1 e depois 2, 1, 2, 1, 2, 1. E assim sucessivamente. Eu pego este número, 340, vai para o 170, vai para o 85, vai para o 128, etc. Okay? Então se fizeram este gráfico, né, que é uma coisa enorme, né, que cobriria todos os números inteiros, eu gostaria que todos os números estivessem aqui, estivessem todos conectados aqui e fossem para 1. Né? Então, podemos ver como, neste gráfico, dá para ver como as interações desta função são bem complicadas. Né? Temos todos os inteiros de 1 a 6 nos vértices aqui. Mas a órbita do 7, né? A órbita do 7 é esta aqui. Okay? E o vértice 7 teria que ficar mais acima do gráfico, porque eu tenho que ir no 26, 24, onde é que eu tinha que entrar? Eu tinha que entrar aonde? No 10, exatamente. O 10 está ali. O 10 está ali em cima. Eu teria que entrar no 10, eu tenho que ficar lá para cima. Então, o 7 já tinha que estar acima deste gráfico. Ok? Se quisesse colocar aqui. Por outro lado, se eu olhar, por exemplo, para 26, a nível a 26, 26 está ali, está ali no canto. 26 está aqui. Claro. 26, 13, 20, etc. Esse está acima da órbita do gráfico. A partir do gráfico. Mas se eu tomar o n igual a 27, já não está ali, teremos uma órbita que demora 67 iterações até chegar ao número 1, né? E os valores na órbita sobem até 4.616. Quando nesta porção do gráfico está aqui representada, o maior valor é 1024. Okay? Então reparem, né? O 26 está aqui, o 27 já tem uma órbita muito mais lá para cima. Okay? Então é bem variado, né? Então, dizer que a órbita todo inteiro positivo n passa por um local inteirado é mesmo que dizer que, a partir de qualquer vértice deste gráfico, né, eu chego no 1. Eu tenho uma conjectura escrita, a mesma conjectura de forma alternativa, diz que o grafo correspondente aqui é conexo. Ou seja, não tem dois pedaços separados. Né? Todo ponto, todo número inteiro vai ter uma setinha que vai levar para outro número inteiro e essa setinha vai cair pelo pedaço do gráfico aqui. Né? Okay? Outra forma de procurar entender. Né? Parece que as órbitas são bem irregulares. Né? Daí que uma das formas de tentar entender alguma coisa é procurar modelos estocásticos, procurar entender este processo como se ele fosse uma coisa aleatória. Porque parece uma coisa bem aleatória, bem complicada. Então vamos tentar, talvez, a possibilidade de modelar isto como algo aleatório. Isto é a órbita de 649. Okay? Isto aqui é o número de inteirados. Então demora 80, mais ou menos 80 até chegar no 1. Okay? E os vários valores de inteirados. Parece um negócio, né, aleatório, né? Parece um ruído, né? Okay? Então, uma forma de procurar um padrão nas trajetórias para aproximar isto de algum jeito compreensível é tabelar diversas estatísticas sobre a órbita. Okay? Então, isso aí, os computadores podem ajudar nisso, fazer montes de contas, fazer montes de tabelas de estatísticas da órbita, tentar procurar, né, regularidades nessas estatísticas.
E podemos também fazer modelos probabilísticos. Por exemplo, dizer que o n é enviado aqui com uma probabilidade alfa e no n sobre 2 com probabilidade beta e tentar ver como é que isto garante ou não, né, se o n vai convergir para 1 com que velocidade. Né? E modelos deste tipo, que são uma aplicação da teoria de cadeias de Markov, okay, que é uma área dentro de processos estocásticos, que é uma das aplicações da teoria de probabilidade. Né? E isto, escolhendo bem modelos deste tipo, com probabilidades bem escolhidas, isso é uma questão de fazer um monte de contas no computador, olhar as estatísticas, fazer um monte de testes, dá para mostrar que estes modelos, com certas escolhas do alfa e do beta, se assemelha, o comportamento destas coisas se assemelha em muitos aspectos do comportamento das órbitas da transformação T. Okay? Só que isso não chega, mesmo que a gente consiga fazer isso, nunca vamos conseguir provar a conjectura desse jeito, né? Porque é um negócio probabilístico que nós queremos provar para todos os números. Okay? Mas é fácil, é relativamente fácil obter informações sobre o comportamento médio, né, de um número muito grande de iterados numa cadeia de Markov. Okay? Toda uma teoria à volta disso, isso tem imensas aplicações práticas, okay? E muitas outras áreas. Então, os modelos probabilísticos podem ser usados aqui depois de calibrados com dados reais obtidos da iteração da função T. Eu itero T, faço um monte de iterações, tiro um monte de estatísticas, faço estimativas para as probabilidades de acontecer isto, de acontecer aquilo, coloco esses números num modelo estatístico, faço simulações e obtenho comportamentos muito parecidos com o comportamento real da função T. Okay? Mas isso sempre vai ser um comportamento médio, vai ser uma ideia em média do que acontece, nunca vai dizer para você, não, isto vale para todos os números, não vale para todos os itens. Okay? Isso é interessante, uma forma de, digamos, codificar a nossa ignorância. O processo, para que é interessante, é um processo determinístico, ou seja, a função está bem definida. Se o n for ímpar, 3n mais 1 sobre 2, se o n for par, n sobre 2. Não tem ambiguidade nenhuma. Né? No entanto, nós não estamos simulando um negócio tão complicado, o comportamento, uma coisa tão simples, que, no fundo, para entender um pouco melhor, precisamos de simular como se fosse aleatório. Okay? Então, isto é um exemplo de coisas que acontecem em sistemas dinâmicos, processos estocásticos e aplicações. Não conseguimos entender o comportamento de um sistema, exatamente, então tentamos buscar regularidades estatísticas no comportamento do sistema. É um jeito de tentar entender o que está acontecendo. Tá? Um exemplo desse tipo de coisas que acontece quando nós pegamos esses modelos estatísticos, peguem, por exemplo, este número grandinho e vamos fazer a órbita dele. Só que esta órbita aqui é o número de iterados e aqui são os valores, mas numa escala logarítmica. Okay? Aqui não está o verdadeiro valor do n, mas está o logaritmo do valor de n. Então, está aqui a órbita em azul, né? E a linha tracejada é uma estimativa que vem desses modelos estatísticos, desses modelos de cadeias de Markov, que dizem essencialmente que numa escala logarítmica a trajetória deve oscilar em torno de uma reta, que está naquela tracejada naquele gráfico, com esta inclinação aproximada. E, portanto, nós sabemos que deve demorar, se dado n, deve demorar 6,95 log n iterados para chegar a 1. Estimativa média. Né? Para a escola particular de n, o modelo probabilístico deve demorar 600 iterações e o valor correto é 529. 529 iterações evolui para 1 e o modelo probabilístico dá 600. Okay? Ele funciona bastante bem em média, quando aumenta o número de iterados, né, para um n grande, pelos cálculos que têm sido feitos nos computadores, funciona mais ou menos bem, mas não chega para dizer que todos os números vão cair em 1, né? Porque pode aparecer um contra-exemplo, né? Senão não se está garantindo nada. Né? Ou seja, eu posso trabalhar com a maioria das órbitas, né? Posso ter até informações interessantes sobre o comportamento geral delas, mas não me vai provar a conjectura. Né? Mas é um jeito de tentar pegar informação. Um outro jeito de pegar informação é
este negócio dos tempos de parada. Então, uma outra forma de pensar. Antes que a órbita caia no ciclo 1-2, né? Antes que chegue no 1, né? Por algum K, por algum iterado, né? Nós temos que, em primeiro lugar, descer abaixo do valor inicial que nós começamos. Se eu comecei com 10, por exemplo, eu vou iterando, eu vou eventualmente chegar em 1. Antes de eu chegar no 1, tenho que chegar em algum valor abaixo de 10. Né? Se eu comecei com 1 milhão, eu itero, calculando, em algum momento, se eu vou chegar em 1, em algum momento eu tenho que chegar abaixo do 1 milhão. Okay? Então, dado um N, o tempo de parada, eu vou escrever sigma de N, é o menor inteiro, ou seja, o menor número de iterações, de tal forma que o N, depois de aplicar N, umas K vezes a transformação, ele fica abaixo do valor inicial. Ele testa o valor inicial. Se isso nunca acontecer, se eu nunca ficar abaixo do valor inicial, eu defino o tempo de parada como sendo. Enfim. Okay? Então, se a conjectura principal for verdadeira, então todos os inteiros positivos têm um tempo de parada finito. Né? Porque eles eventualmente vão para 1, ou em algum momento, eles vão, eu caio no N, em algum momento ele vai descer abaixo de N. Okay? E de fato, não é difícil de entender que o recíproco também vale, ou seja, se todos os inteiros positivos tiverem tempo de parada finito, então a conjectura é verdadeira. Eu vou já explicar. Isso é fácil de ver, só explicar. Então temos então, automaticamente, uma outra maneira, uma outra forma para a conjectura principal. Todos os inteiros positivos têm tempo de parada finito. Todos os inteiros têm um momento em que a iteração cai abaixo do valor inicial. Por que isto é verdade? Porque é que se todos têm um tempo de parada finito, então a conjectura vale. É bem simples, vocês pegam um inteiro N, ele tem tempo de parada finito, vamos supor, né? Suponho que ele tem tempo de parada finito. Então, se eu iterar este número de vezes, ele fica abaixo do N inicial. Vamos chamar este cara de N1. Se todos têm tempo de parada finito, então o N1 também tem o seu tempo de parada finito. Então, eu itero, se o tempo de parada, ele vai ficar abaixo do N1. Vamos chamar este cara de N2. E é aqui, porque este N2 também tem tempo de parada finito. Então, ele vai ficar abaixo do próprio. Então, chamamos este cara de N3. O que é que eu vou obter? Eu vou ter uma sequência decrescente de inteiros positivos. Ou seja, o único jeito é que isto vai parar no 1. Né? São uma sequência decrescente de inteiros positivos. Ou seja, o N, né, inicial é enviado em 1 em algum momento. Então, se eu conseguir mostrar que todos os inteiros têm tempo de parada finito, eu resolvo a conjectura. Professor, Sim? se a gente tiver ali o tempo de parada de N, quando a gente calcular ali para o N, que é menor do que ele, significa que ele também vai ter tempo de parada finito ou é alguma coisa? Não. Você está simplesmente assumindo. Ao fazer este argumento Não, aqui, eu estava pensando assim. ao fazer este argumento aqui, nós estamos dizendo que estamos assumindo se todos os inteiros tiverem tempo de parada finito, nós não sabemos ainda provar, se todos tiverem tempo de parada finito, então a conjectura vale. Então todos eles vão eventualmente chegar no 1. Tá? Não é automático. Tá? Infelizmente não é automático. Ou seja, o fato do N1 ser menor que o N não significa que o tempo de parada do N1 seja de fato menor que o tempo de parada do N. Okay? Não é verdade, em geral. Tá? Há alguma regularidade nos tempos de parada? Difícil. Né? Bem complicado. Vamos pegar o sigma de N como o tempo de parada, né? E vamos chamar de sigma infinito o tempo de parada total, que é o tempo que ele demora a chegar no 1. Okay? Então, reparem, o 1, claro, ele nunca fica menor que ele mesmo, né? E ele demora 2 iterados para chegar no 1. Né? O 7, ele demora 7 iterados para ficar abaixo dele e demora 11 iterados para chegar no 1. O 27 demora 59 iterados para ficar abaixo dele e 70 iterados para chegar no 1. Olha que interessante. 2 elevado a 50 menos 1 demora 143 iterados para ficar abaixo dele e demora 383 iterados para chegar no 1. O
2 elevado a 50, quando é dividido por 2 ao número par, ele imediatamente cai abaixo de si mesmo. Então, logo no primeiro iterado fica abaixo, mas ele demora 50 iterados a chegar a 1, né? Eu vou simplesmente dividir por 2, uma potência de 2. Né? Aqui é a mesma brincadeira com 2 elevado a 50 mais 1, né? Em 2 iterados ele já cai abaixo de si mesmo e demora 223 iterados a chegar a 1. Veja a variação, né? Números consecutivos, né? E depois tem aqui, podemos brincar agora, 2 elevado a 500 menos 1, etc, etc. Né? Portanto, a coisa varia muito irregularmente. Né? Portanto, não é nada fácil, aparentemente, a gente estudar mesmo os tempos de parada. Né? Isto aqui são os tempos de parada totais, tempos de parada total, para a era de 1899. Parece uma loteria, né? Parece um negócio, parece os números da loteria, né? Mega Sena. Contagem dos valores repetidos, das repetições dos valores naquela tabela. Né? O 10 aparece uma vez, o 18 aparece 6 vezes, o 23 aparece 17 vezes, o 80 aparece 16 vezes no tabela anterior e sucessivamente. Outra loteria. Parece uma outra loteria. Parece que não tem padrão aqui, né? Okay. Bom, uma outra observação é que sempre dá para obter tempos de parada arbitrariamente grandes. Os tempos de parada podem ser arbitrariamente grandes, uma observação interessante. Não estão limitados de jeito nenhum. Por exemplo, tomem este integro, 2 elevado a t menos 1. Então, é fácil calcular, né? Até ao pésimo iterado, né? E eu tenho uma sequência monótona crescente. E este é o primeiro elemento par da ordem do bem. Agora ele cai. Né? Então, o tempo de parada deste número é pelo menos maior que P. É pelo menos maior que P. Né? Então, foi subindo até chegar aqui e aqui começa a cair. Então, o tempo de parada desse cara é pelo menos maior que P. Qualquer que seja um P. Então, eu posso arrumar o tempo de parada, arrumar um
ele dividiu os números em classes, consoante as suas condições de fatores primos, e conseguiu identificar certas classes de comportamento do algoritmo. Okay? Mas não foi suficiente para resolver a questão. Né? Ele classificou em certas classes de comportamentos. Okay? Existe um estudo disso aí, feito, né? E é relativamente recente. Okay? Voltando, tem mais a questão? Ainda não? Não, apenas isso por enquanto. Vamos voltar. Então existe esse limite. Tudo bem? E mais ainda, questão 5. Desculpe, professor. Você conhece que se precisa para a existência desse limite? A associação SPM é suaditiva ou... Não é isso, eu não sei exatamente, mas eu tenho a impressão que subaditivo com certeza não é. O negócio da prova disto é um trabalho que dos números. Comportamento assintótico dos inteiros. Tá? Não envolve argumentos tão rápidos, não. Bem mais delicado. Mas isto segue, ou seja, segue um trabalho, uma elaboração em cima do algoritmo. Daquela função. Então, esse limite existe. Existe aquela frequência assintótica, quando o M é muito grande. E mais ainda, se eu agora aumentar o P, se eu fizer agora o P crescer, o F de P vai para lá. Tá? Então, o que é que significa, rapaz? O que é que significa ter isto muito próximo de 1? Né? Significa que, se eu olho para um N grande, né? Se eu olho para M igual a 1 bilhão, né? E isto aqui, digamos, é, sei lá, 0,95. Significa que 95% dos números de 1 até 1 bilhão, né, tem este tempo de parada que é limitado. Okay? Ele está dizendo que quando eu aumento o P, né, eu aumento primeiro o M, depois aumento o P, né, a frequência de inteiros com o tempo de parada menor que P se aproxima de 1. É como se a percentagem de inteiros que satisfaz aquela propriedade vai ser 99%, 99,9%, etc. Okay? Só que isso não significa que a gente consegue resolver a conjectura. Né? Okay? Está explicando em palavras escritas aquilo que eu acabei de dizer. Né? Então, para E muito grande, para P muito grande, a frequência de inteiros entre 1 e M com tempos de parada inferiores a P é muito próxima de 1. Tá? Agora, umas observações acerca do que é que isso significa. Isso é a densidade assintótica. Isso é, nós pegamos um certo subconjunto dos inteiros. No caso, é o conjunto que tem um certo tempo de parada inferior a um certo número. Pegamos um certo subconjunto de inteiros. E a densidade assintótica do conjunto é esta coisa aqui. Vocês olham, de 1 até M, quantos elementos estão no conjunto, dividem por M e fazem o limite quando M vai para o infinito. Okay? O limite nem sempre existe, nós tomamos o limite. Isso é conhecido como densidade assintótica, ou densidade assintótica superior, portanto, eu posso tomar o limite. Né? Tá? Então, reparem. Se eu tomar os números pares, a densidade é 1 meio. Se eu tomar o N grande, né? Então metade dos números são pares, a outra metade é 1. Se eu tomar os múltiplos de 3, a densidade é 1/3. Já se eu tomar, por exemplo, os quadrados, né? 1, 4, 9, 16, etc. Se eu tomar os quadrados, aí a densidade é 0. À medida que o aumento tem cada vez menos números na média, né? Mas por outro lado, reparem, se eu olhar, eu tenho um cara com densidade 0, né? Se eu olhar o complemento dele, é fácil ver que a densidade vai ser 1. Então eu tenho esse limite 1. Mas reparem, né? O conjunto dos quadrados é um conjunto infinito. Então, apesar do complementar dos quadrados ter densidade 1, este conjunto não é tudo. Né?
nem sequer é tudo a partir de uma ordem, né? Ou seja, eu sempre tenho quadrados arbitrariamente grandes. Então, este conjunto é quase tudo, né? Tem densidade 1, né? Mas mesmo assim faltam elementos, não cobre o conjunto dos inteiros, né? Eu tenho sempre elementos que não estão nele arbitrariamente grandes. Eu poderia ter um destes casos com o resultado anterior, né? Eu estou dizendo que o conjunto tem densidade 1, assintótica, mas eu poderia ter falhas, eu poderia ter buracos. Okay? Então eu não consigo ainda garantir que vale a conjectura, né? Mas vale para quase todos os números, né? Ou seja, pelo menos eu sei que aqueles números onde não vale são poucos. Ou seja, a chance de encontrar, né, um contra-exemplo é pequena, né? Okay? Então, intuitivamente, para E é muito grande, para P é muito grande, a frequência de inteiros entre 1 e N, quando temos de parada inferiores a P, é muito próxima de 1. Faz todo sentido dizer que quase todos os números têm tempo de parada definidos, ou que a conjectura é quase verdadeira, né? Certo? Ok? Mas atenção, né? Que lá está, né? O subconjunto com frequência assintótica 1 não tem que ser formado por todos os inteiros, tem que ser uma prova, né? Okay? Então, mas é um avanço não trivial, muito interessante. Um outro avanço recente também, isto agora é de 2006. Conjuntos suficientes. Kenneth Monks, ele estudou, e tem outras pessoas que estudaram coisas parecidas, é um resultado mais geral que foi obtido até agora. Tem algumas generalizações mais recentes. O que é um conjunto suficiente? Bom, é que este resultado está-nos dizendo que não é preciso eu estudar o problema para todos os números realmente. Basta estudar para um certo conjunto suficiente. O que é um subconjunto suficiente? Então, um conjunto é suficiente se todas as órbitas da nossa transformação T têm algum elemento em alguma órbita do conjunto S. Ou seja, as órbitas do S, do suficiente, intersectam as órbitas de todos os outros. Se eu consigo um negócio desses, se eu consigo um subconjunto suficiente, então basta estudar o problema nesse conjunto suficiente. Se eu provar que todos os elementos desse conjunto suficiente vão para 1, como as órbitas de qualquer outro número vão intersectar as órbitas desse conjunto suficiente, então vou ter a conjectura resolvida. Okay? Então bastaria provar a conjectura de Collatz para os elementos do conjunto suficiente. Teorema do Monks, do paper que eu vi, estava no slide anterior, todas as produções aritméticas são suficientes. Ou seja, isso significa, dado inteiros A e B, que dão esta produção aritmética, né? A mais B, L com L qualquer, dado inteiros A e B, e dado um inteiro qualquer N, existem iterados J e K, de tal forma que o késimo iterado do N coincide com o jésimo iterado de algum elemento da produção aritmética. Ou seja, fixada qualquer produção aritmética, a órbita, por ter de qualquer inteiro N, vai conter algum elemento de uma órbita dessa progressão. Não é um teorema fácil de provar que ele é certo, né? Então, assim, bem legal. Né? Em particular, repare, como eu posso tomar isto volta qualquer produção aritmética, eu posso tomar um B grande, né? Então, repare, a densidade da produção aritmética é 1 sobre B. Okay? Se eu olho para a produção aritmética, por exemplo, 1 mais 10 elevado, 1 mais 10K. Né? Produção aritmética, né? 1, 11, 21, 31, etc. Né? Tem densidade 1/10. Estou saltando de 10 em 10. Se eu colocar o igual a 100, né? Eu vou saltar de 100 em 100, aí a densidade passa a ser 1/100. Então nós temos conjuntos suficientes com densidade assintótica relativamente pequena. É interessante, né? Basta estudar a conjectura para esse conjunto. Né?
existem vários outros resultados que reduzem o tamanho dos conjuntos suficientes de várias formas. Tá? Então, se nós quisermos testar a conjectura computacionalmente, por exemplo, bastaria testar os elementos de um conjunto suficiente. Então, isto é um resultado que pode ser útil, não é? Então, se tivermos conjuntos suficientes bem pequenos no conjunto dos números inteiros, nós já podemos testar a conjectura mais rapidamente num computador, por exemplo, para valores muito altos. Tem várias alternativas aqui, né, para estudar. Outra forma de tentar entender o problema é aquela coisa: eu não entendo o problema, este problema, então eu vou arrumar uma generalização, aquela coisa de matemática, né? Eu vou complicar para tentar entender o problema mais simples. Né? Ou então eu vou ganhar mais espaço de manobra, vou generalizar o problema para outro conjunto, para outro espaço, e ganho mais espaço de manobra e pode ser que consiga entender o que acontece. Bom, uma das formas é usar funções que envolvem, em vez de usar múltiplo de 3, fazer 3x mais 1, multiplicar por outros multiplicadores. Né? Vou usar aqui, em vez de trabalhar módulo 3 ou módulo 2, né? Se for par, faço isto, se for ímpar, faço aquilo. Posso trabalhar módulo D, olha a classe de congruência módulo D, é divisível por D, não é divisível por D, para um ter o D, e depois faço, multiplico, constato o M, subtraio o R, volto a dividir por D, etc. Então, isto é uma generalização, procurar o mesmo tipo de funções, e será que eu, iterando esta generalização, volto também para o número 1? Né? Será que tenho órbitas periódicas, etc. Né? Okay? Então, a função T é apenas um caso particular destas classes de funções. Né? E em 78, Schmuller, ele caracterizou completamente quais são as funções deste tipo, né, que admitem tempo de parada finito para quase todos os inteiros. Generalizou o resultado de terras, nós vamos entrar, para funções deste tipo. Né? E, enfim, explicou quais são as funções, né, dependendo de todos os parâmetros aqui, em que aquilo funciona. Okay? Mas mesmo assim, não vai provar a conjectura, né? Mas mostra que aquele fenómeno não é único, né? Não é único da função T, o fenómeno dos tempos de parada finitos. Mais tarde, em 2004, né, temos uma outra maneira de pensar. Vocês peguem nas duas transformações, x sobre 2 e 3x mais 1 sobre 2, as duas coisas que a gente faz com os dois ramos daquela função, e pensem nisto como funções em R, na rede. Vamos olhar o chamado semigrupo formado por todas as possíveis composições de funções. Eu pego um x e eu posso calcular o t0 de x, e depois o t1 disso, depois o t0, e depois o t1, 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 e depois o t0, 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 todas as opções possíveis. Okay? Eles mostraram que este semigrupo é livre, ou seja, duas sequências de composições quaisquer t0 e t1 são iguais, se só se a sequência de composições é precisamente a mesma, ou seja, não há relações entre as duas composições. Eu não consigo, né, relacionar uma composição com outra, a não ser que tenham exatamente a mesma sequência de funções. Mostraram que toda a órbita do semigrupo é imensa. Dados quaisquer pontos na reta, a uma certa distância, né, arbitrária, existe alguma composição T0 e T1, de tal forma que um deles é elevado epsilon próximo do outro. Portanto, estas duas funções, elas se misturam bem em todos os pontos da reta. Okay? Então, ou seja, mesmo considerando os ramos da transformação 3x mais 1 agindo num conjunto muito maior, em vez de trabalhar em números inteiros, passamos para a reta, mesmo assim, né, o comportamento é bem complicado. Okay? Isto não resolve de jeito nenhum a conjectura, né? Ela não fica mais simples, né? Mesmo aumentando o espaço de manobra. Outras extensões. Por que é que a gente não passa para os números complexos? Já que eu passei para os reais, né? Vamos brincar dos complexos. Então, aquela função lá em cima, que é o f de z lá em cima, ela coincide com a função t restrita aos números inteiros. Aquilo é uma função complexa. Aquele z é um número complexo. A mais 1.
aquele negócio conhecido pela função T, ser os números inteiros. Se eu olhar na reta real, este é o gráfico, aqui está a identidade, a retazinha aqui é a identidade, e esta parece um seno, né? Tem ali o cosseno, né? Ali naquela expressão. Isto é a função, e aqui tem o iterado da função, né? Começa no 10, 5, depois passa para 8, depois passa para 4, etc. Ok? Esse aqui é o gráfico daquela função. E aquela é uma extensão, né? É uma extensão analítica, e isto é uma função que está nos complexos também, né? Então, se eu olhar os complexos, isto aqui é o plano complexo, e aqui o que se faz é pegar um número complexo, itero o número complexo, começa a calcular a imagem da imagem, e vou colorindo o ponto consoante a velocidade com que esse número cresce. Eu ponho uma cota. Se esse número se afastar da origem mais de 1 milhão, eu pinto uma certa cor. Se ele nunca se afasta muito, eu pinto de preto. Estes são os números que não se afastam. Isto tem órbitas finitas. E os outros vão se afastando. E consoante o tempo que eles demoram a se afastar, eu pinto de uma cor diferente. Isto é um desenho fractalzinho. É muito parecido, estes são os conjuntos de Mandelbrot, vocês já ouviram falar. Está em preto, mas é parecido. Então, isto seria o comportamento uma imagem do comportamento daquela função nos complexos. Não ajuda muito a entender o comportamento do caso inteiro, não mostra que é bem sofisticado o processo. Né? E tem todo um conjunto de trabalhos para estudar o comportamento daquela função no complexo, que é bem interessante. Eu não falei aqui, não vou falar aqui porque isso também demora um certo tempo para introduzir e explicar todas as funções, mas tem como generalizar a função 3x mais 1 dos inteiros para os p-ádicos, para os números p-ádicos, que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu generalizar para os 2-ádicos, essa aplicação dos 2-ádicos generaliza diretamente a transformação de T, é uma ferramenta importante, um outro assunto aqui, mas isso não tem nada a ver, não nos diz o comportamento do que acontece nos inteiros. Né? Diz ter um bom comportamento em quase todos os números ádicos, mas não para os inteiros que nos interessam. Né? Isto tem muitas relações com diversas áreas da matemática. Né? Então, teoria dos números, obviamente. Sistemas dinâmicos de figura lógica, ou seja, o comportamento assintótico de iterado de uma função, isto é o que a gente estuda na área de sistemas dinâmicos. Nós gostaríamos de saber, né, onde é que vão os iterados. Teoria da probabilidade de processos estocásticos, eu já falei dos modelos probabilísticos. Né? E tem interações também, eu não falei muito detalhadamente, com a teoria de computação e tecnológica, para o estudo de complexidade das sequências geradas pela T. Eles têm uma complexidade não trivial. Certas generalizações da função T podem simular uma máquina de Turing, podem simular um computador, podem simular uma computação. Okay? E depois tem uma coisa mais pé no chão, mais feijão com arroz, mas que é importante, a elaboração de algoritmos rápidos e confiáveis para calcular os iterados de T. Né? E tabelar o comportamento para valores muito grandes de N. Para vocês usarem o computador, né, para ter resultados confiáveis. Isto parece trivial, vocês pensam, espera lá para o computador para calcular, mas quem tem que calcular um número com 300 algarismos multiplicar por um número com 400 algarismos num computador? Okay? Então, precisa de um algoritmo especial para calcular o resultado com todos os algarismos, né? E com precisão, né? Sem erro. Okay? E ainda por cima, se vocês quiserem estudar esta questão, né, com muitos e muitos valores de N, é possível que esse algoritmo seja muito rápido. Okay? Senão o computador vai demorar, né, décadas para fazer contas até 1 bilhão. Tem que ser um algoritmo super rápido, super eficiente e preciso. Né? Então isso é um problema da computação. Interessante, assim mesmo. Né? Isso é por várias outras coisas, não é a única questão, mas é um exemplo de aplicação disso. Né? Okay?
Um comentário agora. Este tipo de questões, né, dá um certo dilema para os matemáticos, para o nosso trabalho, essencialmente, é entender essas coisas. Né? Na medida em que a função é determinística, ela tem muita estrutura, né? Ao analisar o comportamento, ele parece aleatório. Parece uma coisa complicada. Portanto, parece uma contradição. Né? Por outro lado, na medida em que o problema é aleatório, né? Se eu tentar abordar o problema como algo aleatório, fazer modelos estatísticos muito probabilísticos, eu não consigo resolver o problema inicial. Falta estrutura. Se eu usar modelos estatísticos, eu perco um pouco da estrutura. Então, este jogo, esta dicotomia, né, é muito difícil de enfrentar, especialmente nos números inteiros. Nós temos menos ferramentas para trabalhar lá. Eu não posso usar cálculo, não posso usar análise, não posso usar geometria diferencial, não posso... Né, não é tão direto. Okay? Mas, em certos casos, de funções reais, variáveis, parámetros complexos, é possível conciliar estas duas coisas. Né? Isso é o que se trabalha nestas áreas aqui: teoria dinâmica, teoria ergódica e processos estocásticos. Tira da probabilidade. Okay? Então, é possível conciliar estas duas coisas: o determinístico e o aleatório. E o jogo entre os dois, né, é muito interessante, é muito sofisticado. Será possível a gente encontrar esta resposta? Bom, o Erdos, que é um cientista matemático de números, ele disse que a matemática não está preparada para responder a estas questões. Parece uma coisa que está fora do alcance ainda. Né? E este problema estava na moda nas universidades lá de Yale, de Chicago, da década de 60, e chegou a ser feita uma piada, né, que dizia que este problema fazia parte de uma conspiração, provavelmente vinda da União Soviética, para travar o desenvolvimento da matemática nos Estados Unidos, porque estavam perdendo tempo tentando resolver a conjectura. Né? Em 83, o Richard Keegan, numa lista de problemas, né, ele fez uma lista: não tente resolver este problema. Então, dá um aviso assim para os matemáticos: ao cuidado. Né? E o problema de x mais 1 estava lá, juntamente com vários outros, né, que você deveria ter cuidado, porque você vai perder o seu tempo, né, não vai conseguir resolver nada. Okay? Mas é claro, né, os matemáticos são teimosos, né, e esse é o pré-print de 2021 do Terence Tao. Né? E o Terence Tao provou, bom, não está ainda publicado, deve estar em análise ainda, né, mas ele afirma que quase todas as órbitas da transformação de Collatz têm, né, valores limitados. Como é que ele, o que é que ele foi fazer? Né? Bom, o Terence Tao, para quem não conhece, ele é medalha Fields de 2006, ele é bem conhecido entre os matemáticos, e ele ganhou a medalha Fields por contribuições às equações derivadas parciais, à combinatória, à análise harmónica e à teoria dos números aditivos. Só isso. As combinações, contribuições a várias áreas bem diferentes de matemática. Ele anunciou o seguinte resultado: dada qualquer função que cresce para o infinito, qualquer uma, então, para quase todos os n, num sentido de uma certa densidade de subconjuntos, não é exatamente a densidade que eu mencionei aqui, é relacionada, é mais sutil, é um bocadinho mais flexível, tá? Mas façam de conta que é aquela densidade. Para quase todos, eu tenho que aquele mínimo na órbita do n é menor que Fn. Seja qual for a função que cresce. Em particular, por exemplo, eu posso escolher esta função. Esta é uma função que cresce para o infinito. Ok? Só que esta é uma função que cresce muito devagar. Né? O logaritmo de n ele já vai logaritmo. Logo do log de n ele cresce mais devagar ainda. O logo do logo de n é bem lento. Eu posso colocar aqui mais logs, né? Ela vai para o infinito, mas muito lentamente. E sempre vale esta desigualdade para quase todos os n. Portanto, isto é o valor mínimo da órbita de n, né? Então, o valor mínimo da órbita de n desce bem abaixo do n, para quase todos os números. Okay? Isto é um resultado bem mais forte que o teorema de Terras,
mas ele não chega para provar a conjectura. Okay? Então, eu não sei se vai ser provado, estamos chegando lá, né? Algum dia, talvez ela seja demonstrada. Obrigado pela atenção. Muito bem, agradecemos ao professor Vitor. Caso tenham alguma pergunta, por favor, se manifestem, tanto as pessoas que estão presentes aqui, quanto Tem os alguma que questão estão já online? Temos sim mais uma questão. Inclusive, eu vou pedir, professor Vitor, o seguinte, que se você puder repetir a resposta, porque nós tivemos um problema técnico na hora que estávamos respondendo a pergunta da audiência virtual. Então, eu vou repetir a pergunta, se você puder repetir novamente, tá? Foi feita a pergunta pelo Tiago. Números primos. Exato. Ele perguntou primeiro se nos números primos o número de paradas sempre é maior do que o próprio número. Não sei, certamente. Nunca tinha pensado. Questão a verificar. Perfeito. E a outra pergunta que ele fez foi saber alguma informação sobre a decomposição em primos de um número ajuda a entender o problema que está sendo tratado aí? Ajuda, mas não chega para resolver. Eu tinha falado que há um artigo do Sinai, da prova de Sinai, bem conhecido na área da dinâmica e na física, né? E ele é uma pesquisador russo, e ele escreveu um artigo recente, bem longo, em que ele detalhou as relações dos iterados do teste da transformação com a decomposição em fatores primos do número. Então, dividiu os inteiros em classes e tal, e estudou o comportamento, tentou estudar o comportamento assintótico das várias classes, mas não conseguiu provar a conjectura. Ele fez uma análise bem detalhada, né? E tem depois outros artigos que foram elaborar e especializar certos detalhes ainda dentro disso aí. Tá, eu posso tentar incluir, talvez vocês vão colocar nos comentários do vídeo, né, para ficar no YouTube. Eu posso talvez mandar o link do artigo. Perfeito. Eu não sei se temos perguntas aqui da audiência, por favor. Tem um resultado aí que o tempo de parada para quase todo número é finito, né? Quase todo número, sim. Aí isso quer dizer que para quase todo número ele não faz parte de um ciclo. Bom, o problema desse conjunto sim, para quase todo número não faria parte de um ciclo, mas tem um problema no resultado, né? É que, você não sabe, eu tenho um número que está nesse conjunto de quase todos. Eu quero ter um tempo de parada finito. Ok, então o cara é um certo tempo e eu tenho um valor inferior a eu mesmo. E você gostaria de repetir o processo. Mas aí pode Mas será que esse novo número que você calculou, né, no tempo de parada, pertence a esse conjunto? É que nem a pergunta seria. Você não sabe se esse conjunto é fechado pela iteração. Sim. Quando você itera esse conjunto de números, onde vala esse resultado, que é quase todo, você não sabe se ele é fechado. Não sei. Se eu iterar, eu não posso sair dele. Né? É porque o único ciclo conhecido até agora é o U2, né? Mas não se sabe se tem 5 ciclos finitos ou... Não se encontrou até agora, né? Não se encontrou até agora, sim. Na organização do sistema dinâmico, eu posso ter uma noção um pouquinho de ciclismo, não, é pequena. Então eu posso estar falando de errado, mas a conjectura de colapso que você falou, seria basicamente a gente achar se ele é um mix, essa interação? Não. É mais sofisticado, você não consegue... Não, o problema de teoria dos números é bem mais difícil, né? É mais difícil do que essas noções aí. Porque você tem que trabalhar com todos os números, né? Não pode trabalhar com quase todos. Okay? Tem que trabalhar com todos os iterados. Portanto, é mais sofisticado do que o trabalho dinâmico, né? Como normalmente se faz. Na verdade, traduzindo todo o problema dinâmico, significaria que a órbita é 1, 2, 1, 2, é um atrator que atrai todo mundo, né? Seria isso, exatamente. Seria um atrator do todo o conjunto, né? Mas teria que atrair tudo, exatamente tudo. Né?
Bom, temos mais perguntas aqui no YouTube. Novamente o Thiago ele fez outra pergunta. Ele perguntou assim, o que acontece se começarmos a usar essas funções que dependem de D aleatoriamente? Ou seja, iterando por transformações diferentes. Sim, não sei. De novo vamos ver uma questão, né? Uma questão de fazer os testes, né? Uma questão para o pessoal que trabalha com a computação, né? Ok. Temos uma pergunta aqui do Rafael Guimarães. Ele está perguntando o seguinte: aquele gráfico do começo da apresentação buscava fazer uma ordenação parcial dos reais, certo? E, sendo assim, não bastaria mostrar que existe uma ordenação parcial dos ímpares? Não, seria dos naturais, né? Deve ser dos naturais. Deve ser dos naturais. Bom, seria, se ele fosse completo, né? Se tivesse todos os... É o gráfico aí do livro. Que está aqui exatamente neste livro, né? Se tivesse... né? Se todos os inteiros estiverem lá, se ele for conexo, né? Daria uma ordenação, de fato. Né? Uma espécie de uma ordem. Poderíamos interpretar. Aí, enfim. Uma ordem parcial. Bom, temos alguns agradecimentos aqui do pessoal no YouTube. Tem a Larissa Alves, que está parabenizando pela palestra, ao professor Vitor e ao pessoal do Café Cultural. Outras pessoas estão agradecendo também. E tem mais perguntas por aqui no modelo presencial? Tem. Vitor, você falhou tentando provar ou não tentando provar a conjectura? Você está falando do assunto, você deve acreditar de uma coisa ou outra. Não, eu não tentei provar a conjectura. Eu tentei ler algumas coisas sobre ela, tentei entender alguma coisa, mas é bem difícil. Né? Eu fico fascinado com o fato de que isto pode ser estendido para os dois árbitros. Né? É muito interessante poder estender isto para os dois árbitros. E lá tem um livro invariante que é mixing, pela transformação. Muito interessante isso. Né? Essa é uma coisa que foi obtida recentemente. Não sei, mas é deste século, né? Muito, muito legal. Eu posso, antes de terminar mesmo, podem ainda fazer perguntas se quiser. Eu posso mencionar que já tem 2 livros sobre isto. Né? E reparem que um é de 98, outro é de 2011. E tenho também aqui uma lista de tudo que eu usei para tirar as informações desta conteúdo aqui. Né? Aqui sobre a computação, né? Este senhor, que é um engenheiro elétrico, da Universidade de Aveiro, lá em Portugal, e ele já testou a conjectura até estes números aqui. Testou no computador, né? E verificou, fez testes e verificou com muito cuidado e com um algoritmo muito rápido, né? Usando um cluster, etc. Ele tem várias verificações de outras conjecturas, né? Ele tem vários trabalhos que contavam tudo isso. Mais uma pergunta. Nas órbitas que foi calculado aí funcionalmente, tem alguma relação entre o mínimo e o máximo da órbita? Isso é bem fácil, assim, ou se depende do número e tal? Depende do número e depende de forma muito imprevisível, né? Ou seja, você tem um N e ele pode ir rápido quando o N mais 1 pode demorar muito mais tempo. Eu mostrei vários exemplos, né? E isso vai se repetindo, à medida que você cresce, você tem comportamentos bem dispares de vários números próximos. Sim. Então é bem difícil de prever. Né? Depende muito lá está, vai depender de facto, muitas vezes, da faturação do fator primo do número. Né? Que classe ele está, etc. Mas não se entende ainda completamente isso. Né? Sim, mas eu queria perguntar qual a motivação assim, para ajudar, porque parece tudo muito
contraditório, assim. Parece que é você Mas fazer isso é uma característica dos problemas difíceis e interessantes. Assim, você não sabe como é que você vai virar, né? Porque se você soubesse, né, você teria um caminho para a solução, né? Nós não sabemos onde é que vai ser a solução. Mas, assim, é algo que prende muito, demora muito para chegar no... Se prende muito ou não, isso depende de cada pessoa, né? As pessoas que detestam matemática, né? Há pessoas que ficam fissuradas no negócio. Isso aí depende, né? Há pessoas, tudo isso também tem muito de estética, né? Ou seja, há pessoas que não gostam desse tipo de problemas de teoria dos números. Há pessoas que acham fascinante e acham as coisas mais bonitas que tem. E outras pessoas que não acham isso tão interessante, né? Preferem trabalhar com outras coisas da matemática. A matemática tem muito mais coisas além disto, né? Tem outras questões, né? Este é apenas um exemplo de problemas que são fáceis de enunciar e difíceis de resolver. Isso é parte interessante, né? Que eles são fáceis de enunciar. Eu posso explicar o problema de maneira fácil, mas resolver não é. Ô Vitor, volta lá naquele desenho da função que estendeu para a função complexa, mas não não, volta antes, a função isso, né? Isso é legal, porque veja, essa função vai crescendo, né? Por outro lado, os pontos inteiros, eles vão ser atraídos para coisas baixas. Tem artigos que mencionam o trabalho com a dinâmica disso aqui. Ok? E de facto dá para provar que tem um certo conjunto que atrai todos os reais, né? Mas você não consegue entender todos os inteiros. Se você provar que ela atrai quase todos. Tem um atrator, tem uma região compacta? Tem uma região compacta que atrai. Que atrai quase todos os reais. Tem artigos sobre isso, o pessoal estudou essas coisas, né? Tem coisas interessantes, mas não resolve a conjectura. Não bem. E de fato, isto, de certa forma, é uma extensão, né? Por que eu vou estudar esta extensão particular? Infinitas extensões, né? Claro, eu poderia procurar, né, uma extensão mais claro, mas do ponto de vista a função é uma função interessante, porque ela vai ampliando, né? E valores complexos também, né? E por outro lado, uma função como essa, você esperar que tenha conjuntos que se aproximam, porque como ela vai crescendo, fica dando a impressão que de repente as coisas vão para o infinito de alguma jeito. Tem órbitas que vai para o infinito? Parece que não. Mas eu tenho que ler eu li o paper há muito pouco tempo, não me lembro de todos os resultados, mas acho que quase todos não. Tipicamente eles não vão para as órbitas são limitadas. Mas você não tem como estudar só os inteiros. Mas tem que todos os tipos de questões, né, foram exploradas, né? Ninguém conseguiu ainda. Tem outras extensões, né? Tem várias, tem para os peádicos, né? E tem para outros corpos também. Né? Vocês podem agora brincar isso com corpos finitos, etc. Vários tipos de brincadeiras para estender isso aqui. Várias estratégias. Né? No fundo é um problema que parece bem difícil. Né? Mas pode ser que alguém consiga, né, ou arrumar um contra-exemplo, por exemplo, ele acaba, né? Pode acontecer. Tem outras conjecturas, né, que envolvem os primos de Mersenne e várias coisas assim. Tem vários exemplos de sequências, né, que falharam, né, porque se encontrou um contra-exemplo muito grave. E pode acontecer aqui também, não sabemos, né? Pode ser que exista um contra-exemplo. Ninguém está esperto, todo mundo aposta que é verdade, mas pode acontecer encontrar um contra-exemplo num número gigantesco aí, né? Que tem uma morte a priori, que não passa no mundo. É possível. Ainda é possível, né? Então, para você ter a certeza, tem que, de fato, deduzir e argumentar e provar, né, que vale para todos os inteiros. Muito bem, não temos... Bom, temos mais alguma pergunta aqui? Pelo YouTube não temos mais perguntas.
Queria agradecer, então, a presença de todos. Primeiramente, agradecer ao professor Vitor pela palestra. Agradecer também aos que nos assistiram aqui pelo YouTube. Nós estamos vendo aqui que tem gente daqui de Salvador, gente da UFBA também, tem gente de Belo Horizonte. Ficaram em casa. Chegou uma pergunta aqui. Já houve casos na matemática em que a solução apareceu após inspirar-se em problemas de natureza física. Há algum problema físico que possa inspirar? Que possa ter uma relação com a solução? Que eu saiba não. De fato, tem alguns que têm inspiração. Usando inspiração física, você pode imaginar uma solução, uma resposta para o problema. Este que eu saiba não. Que eu saiba não tem. Assim como temos nos meus primos, né? Aquelas duas questões que eu apresentei nos meus primos, a conjectura de Goldbach e a conjectura dos primogênios, aparentemente não tem nada a ver com a física, né? Parece que está tão longe da física que, inclusive, a sequência dos números primos aparece em várias obras, quer de ficção científica, quer de pesquisa científica, como uma possível mensagem dos extraterrestres, né? Se eles quisessem avisar que eles existem, né? Uma estrela, né? Você começava a receber um sinalzinho de rádio, né? Contando os números primos, né? Contando os números primos. Aí você vai pensar, não é um fenômeno físico, né? Porque se saiba não, né? Então alguém está mandando um sinal para nós, né? Bom, mas os números primos estão conectados com muitos problemas de física. Por exemplo, se você olha a hipótese de Riemann, ela tem versões com problemas de física, de partículas e tudo mais. Mas não que os números primos são gerados por um processo físico. Né? Não aparece isso aí, né? Mas enfim, pode ser que haja alguma conexão, mas eu desconheço. E não vi mencionado em lugar nenhum, né? Não vi nenhuma menção a conexões com a física. Se eu quiser, por acaso, compreender melhor esse problema ou até tentar resolvê-lo, quais são as ferramentas da matemática que eu preciso dominar para... Pega esses livros, começa por aí, né? E você vai ter aqui imensas esses caminhos. Porque este livro aqui do Lagarius, Jeff Lagarius, e ele é uma coleção apanhada de vários estudos, de vários ramos de estudo. Então você pode ver que tem inter-relações com várias coisas. Né? Então você pode usar muitas coisas para abordar os problemas. Ou seja, você pode usar aquilo que você já sabe, com certeza, para avançar um pouco mais no problema. Né? E há vários outros, muitas áreas de matemática que estão envolvidas aqui. Então você pode escolher aquilo que você mais gosta, de certa forma, e tentar encaixar o problema nesse tipo de estudo. Tem muita coisa, inicialmente teoria dos números, né, básico. E na prática você tem que estudar matemática, muita matemática. Quanto mais você pegar, melhor, né? Então, principalmente teoria dos números. Muito bem, eu acho que já finalizamos por aqui, né? Agradecemos ao professor Vitor